não só na questão do físico e do cognitivo, que são alterações que são causadas pela síndrome de Ehlers-Danlos, mas a gente também tem a questão do emocional que é envolvido, a questão familiar, a questão financeira, a questão social. Então, até a questão educacional, são problemas que nos causam, né? São coisas que nos afetam muito por conta da situação em que a gente acaba acontecendo com a gente por conta da própria síndrome. Então, são essas coisas que eu queria conversar com vocês. Eu acho que a gente tem que se entender como pessoa que tem uma doença, que a gente não é doente, a gente tem uma doença, a gente não pode se caracterizar como doente, porque a doença da doença. não nos define, né? A doença não nos define. Então, a gente tem uma doença que nos causa limitações e alguns problemas. Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho e como é que a gente pode estar se posicionando diante disso tudo. Somos pessoas com Ehlers-Danlos e não portadores, porque isso pode fazer parte da nossa vida, mas a nossa vida não gira em torno disso. E muitos de nós, assim que descobrem o diagnóstico, ficam presos nisso. Mas a verdade é que isso só vai ser parte da nossa vida, mas não ela por inteiro. Isso. Então, partindo desse princípio, o que a gente vê, primeiro no âmbito familiar, é muito complicado, às vezes, a família aceitar e entender o que acontece com a gente, né? A princípio, uma pessoa que, de repente, começa a cansar para fazer as coisas, muitas das vezes a gente pode ser considerado preguiçoso ou enrolando, né? Enfim, e a aceitação familiar, o apoio é muito importante, né? Nem sempre a gente vai dar conta de fazer as coisas, e quando a gente tem um diagnóstico, é muito importante que a família esteja junto, né? Tentando entender as nossas dificuldades e nos apoiando. Então, isso é uma das coisas que mais me move, eu acho, que inclusive, alguns dos projetos que a gente fez foi envolvendo a família de forma que eles conseguissem entender o nosso problema, os nossos problemas e conseguissem nos apoiar. Eu acho que isso é algo muito, muito difícil para todo mundo, né? Não ter o apoio da família. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com o meu celular na mão pra ler as perguntas. Então, oi todo mundo que mandou oi, também quem acabou de entrar. Eu também tô com saudade. E a doutora Ana Karina mandou uma pergunta falando se a SED já entrou no hall das doenças crônicas e se existe uma CID. Então, existe o CID, sim, para síndrome de Ehlers-Danlos. Só que só a CID-10. O CID-10 e o CID-11 deve estar saindo, na verdade, ele já está meio mais ou menos andando, mas ainda só vai ser declarado efetivamente usável desculpa, em 2022, até lá eles estão só testando. Então, o CID-10 engloba, eu acho que é Q79, e não vou lembrar de cabeça. Mas a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é, inclusive, caracterizada como doença rara. Na verdade, o protocolo, a portaria 199 do Ministério da Saúde, que é uma portaria voltada para os doentes raros, eles englobam todas as doenças raras. O que a gente não tem é um protocolo de tratamento, né, que algumas doenças já têm. Mas a gente tem sim, a gente é englobado como doente raro e a portaria 199 nos engloba. A gente é caracterizado como doença congênita, doença genética congênita de manifestação tardia. Então, a gente é caracterizado nessa classe. É por isso que a gente também tá querendo aumentar a conscientização, porque como na live da doutora Nuzeli disse, o Brasil é um dos países que está mais à frente em conhecimento de Ehlers-Danlos e vocês, pacientes, familiares de pacientes, sabem como isso é tão desconhecido. Tanto que é conhecido como uma das doenças mais... A síndrome de Ehlers-Danlos, foi Graham falou, né, que é um dos estudiosos da síndrome de Ehlers-Danlos, ele é da Inglaterra, que a síndrome de Ehlers-Danlos, nunca houve no mundo uma doença mais negligenciada do que a síndrome de Ehlers-Danlos. Essa é a frase dele.
E o título do livro da Ramonet. E, enfim, a gente sabe que o diagnóstico ele é demorado. A gente tem uma trajetória de passar por uma média de 6 a 8 médicos, no mínimo. E o tempo de diagnóstico de internacional, nos estudos internacionais, é de 21 anos. Então, pensando que a gente tem uma média de 8 médicos para passar e milhões de exames que a gente faz para tentar chegar a um diagnóstico, e o quanto é difícil, e a gente percebe o quanto as pessoas não sabem sobre a doença, o que a gente vê, e aí eu vou falar minha opinião como médica, a síndrome de Ehlers-Danlos não é uma doença fácil. Ela é uma doença de diagnóstico complexo, porque a gente tem uma doença que acomete praticamente o corpo inteiro. E é muito complicado para uma doença que tem uma quantidade de diagnóstico diferencial gigante de chegar de primeira nesse diagnóstico. Precisa ser de muita experiência. E a gente não tem muita gente experiente, né? E o que a gente quer é fazer com que as pessoas pensem na síndrome de Ehlers-Danlos. Quando a gente não consegue, quando a gente tem um paciente hipermóvel, que isso seja uma avaliação frequente, né? Mas os diagnósticos diferenciais têm que acontecer, têm que ser excluídos, porque são diagnósticos muito graves, então isso precisa ser excluído. Que é 77, ou seja, que é 79. Isso, que é 79, foi isso que eu falei. Então, assim, na verdade, o que eu queria falar sobre isso é que existem alguns profissionais de saúde que abraçaram a síndrome de Ehlers-Danlos e estão se dedicando à síndrome de Ehlers-Danlos. E esses profissionais, eles dedicam tempo deles estudando a síndrome. Eles não vão saber tudo, até porque, como eu disse, é muito difícil, não é uma síndrome fácil, não é fácil de manejar, cada paciente é único, cada momento, cada etapa, né, da própria síndrome, né, as recaídas, são diferentes em cada paciente. Então, realmente não é fácil conduzir. E aí o que eu vejo, e é uma coisa que eu queria dividir, assim, eu acho que a gente passa muito tempo passando de médico em médico, que a gente meio que desiste de confiar neles, sabe? Porque a gente nunca ninguém acredita na gente, a gente é desacreditado diversas vezes. Então, quando a gente encontra alguém que tá se dedicando, estudando, às vezes a gente não consegue nem reconhecer isso. Então, um conselho que eu dou para quem tiver encontrado alguém que está disposto a estudar, que tente confiar nele, porque que dê artigo, que divulgue, que converse com ele. Faz que nem a Karine, taca artigo até morrer. Então o médico pensa, ajude o médico. Duas vezes se quer realmente estudar aquilo. Mas ajude o médico. De Deus, ensinem eles a falar direito o nome, porque a forma que eu vejo de médico que não fala direito, paciente que não fala direito. Então eu vou ser um pouquinho mais calma, mas... Sério, tem essa questão que na faculdade ensinam o nome errado, a pronúncia errada. Então o médico vai ensinar o paciente, a maior parte do pessoal. Não ensina errado, não. Eu aprendi certo. É lendanos. Não, mas é a pessoa que fala errado, porque é o dia a dia, né? Ele não... Ele faz muito tempo, né? E não é uma palavra fácil de falar, Ehlers-Danlos. É uma pronúncia diferente do nosso vocabulário, inclusive, né? Sim. Então isso dá um pouquinho de ruim. Mas aí voltando à questão da conscientização, né? Então a gente como paciente, a gente tem alguns papéis, e eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de falar, né? Como paciente, a gente não só tem que ser paciente, mas o paciente não quer dizer resiliente, né? Tá querendo que a gente taque lenha na fogueira. Tá querendo. A Ana Karina tá querendo Tá querendo ter lenha na fogueira, depois a gente conversa. Então o paciente não precisa ser aquele paciente obediente, bonzinho, não é isso. O paciente, no papel de paciente, é que ele tem que entender que às vezes a conduta do médico pode não ser a mesma que ele acha que esteja certo. Porque, como eu disse, assim, a gente é muito diferente um do outro. A gente tem uma variação clínica muito grande. E às vezes o que serve para um não vai servir para o outro. E então é muito complicado, às vezes, a condução exatamente por isso. E também é complicada a questão da automedicação, porque às vezes você ficou super bem com um beta-bloqueador,
mas o seu coleguinha aqui do lado, que você pode comprar o beta-bloqueador sem receita, ele faz um bloqueio. Ele faz um bloqueio e aí morre. Porque pegou um beta-bloqueador que tinha dado certo pra você. Então, tipo, então é complicado conduzir os pacientes porque a gente tem muito efeito colateral. Por exemplo, o protocolo de CUSA, que é uma das coisas mais recomendadas para os pacientes de Ehlers-Danlos. E essa pessoinha aqui faz efeito com a maioria deles. E aí ela não pode fazer o protocolo, sendo que é uma coisa que você tem que conversar com o seu médico antes, mas é uma das coisas que mais os sedianos ficam recomendando a rodo, sendo que não sabem se a pessoa vai poder ter uma adversidade. Por exemplo, muitos de nós temos ativação mastocytária. Então, eu só descubro que eu tenho alergia a algo tendo uma anafilaxia. Vai que eu descubro que eu sou alérgica a algum deles. E já é tarde demais. Enfim, então a questão do paciente como paciente, eu acho que a gente conseguiu finalizar assim, o paciente, né, entender a condução clínica de uma pessoa que tenha conhecimento da síndrome, que está disposto a estar estudando a síndrome de Ehlers-Danlos. Eu sei que isso não é fácil, mas aí o nosso papel entra aqui também, né? Eu acho que o paciente também tem papel de educador, talvez, principalmente quem tem uma doença rara, né? Pessoa que tem uma doença rara, ela tem um papel de educador não só no seu familiar, na sociedade, como também nos profissionais de saúde que estão acompanhando vocês. Mas tentar lembrar que o fato de você conhecer profundamente a sua doença, às vezes mais do que o próprio profissional de saúde, isso é uma coisa que é comum da pessoa que tem uma doença rara. Lembrando que são 8.000 doenças raras e que, por ser raro, nós queremos conhecer mais. É pincelado, né, durante a faculdade e a formação. O médico só vai estudar mais aquele assunto a fundo quando ele tiver um paciente. Então, provavelmente, o paciente saberá mais do que o médico, mas ele não saberá conduzir mais do que o médico, porque o pensamento e o raciocínio clínico na faculdade ele é muito treinado e a gente, como paciente, é meio complicado da gente estar se conduzindo, né? Então, como educadora, entrega de material, discussão, enriquecer o profissional de saúde com material mesmo, um artigo, que todo mundo hoje em dia tem artigo, né? A gente pesquisa toda hora. Isso é algo que a gente pode fazer como paciente e como educador também. Lembrar que a gente tem que encontrar um médico que seja disposto a pesquisar. Porque é bem oneroso, tem que procurar artigo bastante, então você disponibilizar o artigo já ajuda muito, lembrando que tem que ser de fontes confiáveis. E lembrando que o médico passou anos da vida dele estudando, então não se pode chegar com a postura de eu sei mais que você, como eu sempre faço. Ela é a rainha. Desculpa. É porque eu não... É o que ela disse. Desculpa. Não médico. Você tem que chegar de uma forma calma. Mostrar pra ele que você quer ser ajudado. Não se fazer de coitado, mas mostrar. Olha, Ehlers-Danlos é assim, assim, assim. Talvez assim. E não tentar bater de frente, mas fazer o que a Karine sempre fala que tem que se fazer com os homens. Dá sua dica. Não. Pra mais tarde. A Ana Karina perguntou sobre o que eu acho sobre o tratamento do SARA. Eu não vou falar sobre o tratamento de nenhuma clínica, eu acho que, independente de quem seja, é antiético. O que eu posso dizer com relação à formação profissional de qualquer médico, de qualquer profissional de área de saúde, é que a gente tem uma formação muito defasada quanto os pacientes com doença rara e a hipermobilidade, que não é uma característica rara na população, na verdade é uma característica muito comum. A cor dos olhos ou do cabelo. A hipermobilidade é como isso, né? É como a cor dos olhos ou a cor do cabelo, é uma característica. E dependendo do local, pode chegar de 5 a 55% da população. Doutora Eliane, desculpa interromper. Não aparece no seu exoma que você tem síndrome de Ehlers-Danlos, porque não foi identificado ainda o gene da síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel. Isso. Aí, então, voltando à questão
do diagnóstico e da formação médica e profissional, fisioterapeuta, educador físico, enfim. Então, a permeabilidade, as pessoas não sabem como lidar com ela e não sabem tratar. E aí, pensando justamente no que você falou, Ana Karina, na sua live, é que a gente lesiona o paciente se a gente não sabe tratar. Então, o paciente da síndrome de Ehlers-Danlos que faz o diagnóstico 21 anos depois que a média, ele passou por 8 médicos no mínimo, fez 50 mil exames, fez um monte de tratamento. Algumas vezes pode ter feito até cirurgias que não deram certo, Isso. como cirurgias para... Tanto que tem alguém que está nos assistindo que ele fez uma cirurgia para hipermobilidade do ombro e depois já parou de funcionar, porque a cirurgia não é o nosso foco. Na verdade, isso. Então, Então, continuando, né? Então, a gente passa por muitos médicos, faz muito exame, a gente acaba fazendo muito tratamento inadequado e em algumas vezes cirurgias contraindicadas. A síndrome de Ehlers-Danlos, como a Catarina falou, a cirurgia é o último caso. Em último caso, a gente é muito conservador com a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, depois de tudo isso, a gente percebe, assim, depois de 21 anos, que tudo que foi feito de forma inadequada. Então, a pessoa recebe um diagnóstico e fala, então, você tem hipermobilidade, o seu tratamento, a sua fisioterapia, a sua recuperação, a sua suplementação, a sua medicação é totalmente diferente do que você estava fazendo antes, porque a medicação que você usa para um paciente que tem dor crônica, o protocolo do Ministério da Saúde, a primeira linha não é a primeira linha de indicação para o paciente com síndrome de Ehlers-Danlos e por aí vai. Então, assim, o grande problema de tratamento de qualquer paciente que tem a síndrome de Ehlers-Danlos ou os transtornos de espectro de hipermobilidade é o desconhecimento da hipermobilidade principalmente, né? Que eu acho que é o que mais lesiona. Entender que a hipermobilidade, a hiperelasticidade, o tendão hiperelástico que você vai mexer e que vai acabar lesionando novamente, porque o seu tendão ele vai continuar elástico. Aí você vai estruturar um tecido elástico e vai acabar, né, lesionando outra vez, né? Então, a questão que você perguntou, Ana Karina, eu acho que vai muito por essa linha, assim, qualquer profissional. Eu acho que o grande problema é esse, de todos os espaços que não sabem como lidar, né, como a hipermobilidade de uma forma geral. A Carol pediu pra você falar, se você quisesse dar a ideia de eles falar a ideia que vocês tiveram sobre como ajudar os outros. Então, aí a gente, seguindo no raciocínio, né, de papel, né, paciente, aí educador, e aí a gente vem como paciente cidadão, né. A gente, em Brasília, a gente tem um grupo de pacientes, na verdade, o grupo inteiro tem 70 dá uma checada, mas tem mais de 70 pessoas. É porque no grupo tem algumas pessoas, mas só que eles têm familiares, filhos, então acaba envolvendo quase 100 pessoas ou um pouquinho mais. Então é um grupo que tá bem grande, assim, como a Catarina falou, o grupo não tem só paciente com a síndrome, como também tem familiar e amigos. Então é um grupo que tá bem grande. E algumas pessoas desse grupo se reuniram e se reúnem com frequência para estar exercendo um papel um pouco mais ativo na sociedade. E, inclusive, por exemplo, o Maio Zebrado é uma iniciativa, né, desse grupo, né, é uma iniciativa desse grupo, apesar da Bianca estar bem à frente. Reconhecida e divulgada por 2 deputados. É verdade. A gente teve, inclusive, divulgação pelo deputado Roberto de Lucena e hoje o deputado Marcelo Aro anunciou hoje também, fez uma menção a gente. Então, a gente tem feito alguns trabalhos localmente e nacionalmente, e a gente tem um grupo esse grupo de Brasília a gente chama de Manada Brasília, né? E tem um grupo nacional, que é o Manada Nacional, que a gente se reúne para decidir ações de forma nacional, obviamente, né? Que a gente faça ações coordenadas. Tá tudo meio morno por enquanto, porque o Covid meio que deu uma Parou com tudo, né? baixada em todo mundo de ânimo, mas a gente volta com certeza com mais ação, né? A gente tem um projeto de lei,
na Câmara Legislativa, que é o projeto de lei 4.817/19, que é um projeto de lei que é voltado para as pessoas com síndrome de Alzheimer e também as pessoas com síndrome de hipermobilidade articular. Uma perspectiva, assim, é uma lei bem abrangente, um projeto de lei, desculpa, bem abrangente, que fala, inclusive, sobre os cuidados com os adolescentes e com a questão de cuidado e intervenção precoce para que esses adolescentes não evoluam, crianças e adolescentes, na verdade, não evoluam com um quadro semelhante aos da síndrome de Alzheimer. Hoje em dia, a minha geração, a geração de pessoas mais novas que eu, estamos sendo muito mais afetadas exatamente pelo sedentarismo. Antigamente, as pessoas tinham um exercício do corpo muito mais do que nós temos. E qual é esse exercício do corpo? A vida em si. Porque você tem que pegar coisa, levar, e não é uma questão de um esporte específico ou uma academia onde tem um alto impacto, que você tem que fazer uma amplitude muito grande e isso lesiona sua articulação. Mas sim uma questão de você ter que andar mais, ter que bater pé até lá, ou coisas normais, que antigamente eram muito mais comuns do que hoje em dia devido ao avanço da tecnologia. A tecnologia evoluiu, mas não foi tão bem assim, né? Sedentarismo tá sendo bom para piorar o quadro dos adolescentes, enfim, manifestação precoce da doença. Eu li sobre a questão de bloqueio na coluna. Eu também tenho listeses, eu tenho espondilolistese, então eu tenho algumas luxações. As minhas vértebras saem espontaneamente. E eu também fiz um bloqueio na coluna, e o que eu tenho pra falar é: tá morrendo de dor? Tá, mas não faça, porque esse bloqueio é colocado na musculatura pra você não sentir a dor. Eu recomendo você contrair o abdômen, o glúteo e o ureter ao mesmo tempo, porque aí a musculatura que você vai usar vai ser a do abdômen. Então o peso... De que você tá falando? Tá, é porque ela falou que teve a mesma coisa que eu, fez bloqueio na coluna e começou a luxar sacro, mais ainda. Então posso contextualizar, tá, então? Então tá, é isso, assim, qualquer órgão que você lesione, qualquer músculo, qualquer articulação que você lesione, o tratamento não é analgesia, assim, analgesia é algo que te dá alívio, né? Isso é bom, não ter dor é ótimo, mas quando você tá sem dor, o risco de você lesionar mais a sua articulação é maior. Porque o músculo não percebe. Porque você não vai perceber que tá com dor. Então, quando você tiver com dor em algum lugar, antes de recorrer à analgesia, é interessante fazer esse diagnóstico e fazer o tratamento de recuperação, para que você evite se lesionar mais. E aí, o que ela estava falando, só para contextualizar, a coluna lombosacra dela, ela tinha dor e ela trava de vez em quando. E esse travamento... Que nem um velho. O que é o travamento? Alguém já travou mandíbula? Então, deslocou a mandíbula e depois travou, não conseguia abrir, enfim. Muita coisa do nosso corpo trava para não sai mais, defender você de estar se lesionando, né? Então, por exemplo, a coluna dela fez uma listese e ela sentia muita dor. E aí a coluna travou, e acho que muita gente acontece isso, de travar a coluna, que é a musculatura que enrijece para que você não se mexa muito e não saia mais do lugar, né? Então, quando você tira esse bloqueio do teu músculo, como ele não percebe a dor, ele não percebe que tá pra cima. Começa a se machucar mais. Por quê? Porque a nossa própria percepção é muito ruim. Então, eu recomendo profissionais de saúde, como, dependendo da quantidade de músculo, um personal trainer, como a Ana Karina, que tá assistindo, ou um fisioterapeuta. Lembrando que sempre tem que orientar que você não pode fazer uma amplitude muito grande, você tem que fazer coisa mais... O que foi dito na live dela. E também porque o fortalecimento muscular é essencial pra nós. Nosso corpo, ele é bom, tipo, em não saber o que ele tá fazendo. Porque a própria percepção que pra fazer esse movimento aqui, eu tenho que mexer qual músculo mesmo? Se você pensar, você vai, tipo, eu vou mover o braço assim, mas se você tá no dia a dia conversando, gesticulando,
às vezes ele não percebe e aí você desloca só pra fazer um movimento simples. Vamos voltar. Desculpa. Vamos voltar. Então, voltando. O que um paciente pode fazer, né? Eu acho que o papel do paciente é de educador, não só de educador do profissional de saúde, como da própria família. E a gente pode estar participando de outras coisinhas pequenininhas, né? De pouquinho em pouquinho a gente consegue ir divulgando a síndrome, né? No próprio Instagram a gente consegue fazer as divulgações, né? Toda vez que tiver oportunidade, eu acho que conversar com as pessoas sobre isso e explicar o que é um bom começo, principalmente porque a gente começa a falar da hipermobilidade, que é uma coisa que é comum na população e que a gente tem um risco de lesionar muito grande, principalmente como a Kate falou, o sedentarismo na adolescência e na infância está sendo muito grande e as crianças que têm uma hipermobilidade, o estudo da doutora Neuzeli, em Rio Preto, viu que tinha 45% das crianças com hipermobilidade. Então, se a gente conseguir ao menos falar sobre a hipermobilidade com os colegas, com os amigos, de forma que as pessoas entendam o que é, a gente já consegue evitar que talvez crianças ou adolescentes se lesionem mais. Eu acho que o papel da gente é esse também, sabe? Evitar que outras pessoas se lesionem. Não só se preocupar com nós mesmos, né? Eu acho que é muito importante a gente estar cuidando do outro também. Lembrando que hipermobilidade é uma coisa normal e os médicos levam como naturalidade, mas eles esquecem que um corpo hipermóvel funciona de uma forma totalmente diferente de um corpo, eu ia falar normal, mas é não hipermóvel. Então, pelo menos aqui no Brasil e em muitos países, a forma de conduzir uma pessoa hipermóvel é a mesma de uma pessoa não hipermóvel e isso acaba sendo ruim porque desgasta muito as articulações dela, sendo sediana ou não. Isso. E outra coisa que a gente pode fazer é estar participando dos grupos, estar se interessando para entender o que está acontecendo, participar das ações, né, com relação às doenças raras, com relação à síndrome de Ehlers-Danlos. A gente tem muita coisa para fazer. A gente divulga no Instagram, a gente divulga a síndrome de Ehlers-Danlos nos grupos, a gente participa de ações junto aos doentes raros, a gente vai junto à Secretaria de Saúde, ao Ministério da Saúde. Tudo isso são ações que a gente vai fazendo de uma forma bem ampla, né? Mas o participar de pouquinho, ao menos sim, tentar entender o que está acontecendo, é muito importante. A doença rara hoje, né? As doenças raras hoje, elas são percebidas como uma população grande que juntas fazem um grupo populacional, assim, digamos, ficou meio repetitivo, mas é isso, é um grupo populacional importante, né? Se você for olhar cada doença rara de forma separada, elas são poucas, mas quando elas se juntam, elas são muitas. Então, existem muitas políticas atualmente voltadas aos pacientes com doenças raras, existem muitas atuações que podem ainda ser feitas em prol dos doentes raros. A gente entende todas as limitações, inclusive limitação de acesso à saúde. Eu acho que isso é algo que preocupa muito, né? O acesso à saúde, que não é para todo mundo. Infelizmente, o tempo de espera, às vezes, no serviço pode durar 1 ano, 2 anos. A gente não tem um centro de referência específico para tratar a síndrome de Ehlers-Danlos. A gente tem um centro especializado em fisioterapia voltado para a síndrome de Ehlers-Danlos em Rio Preto, com perspectivas de ampliação, de acordo com o que a doutora Neuzeli falou. Checa pra gente. De acordo com o que a doutora Neuzeli falou, tem expectativas de ampliação, mas ainda sem ampliar. Então, a gente tem pouco acesso a pessoas qualificadas para estarem cuidando da gente de forma integral e ampla, enfim. Mas o que a gente espera é que com a abertura de novos centros, inclusive em Brasília será aberto um, é que a gente consiga estar, de certa forma, tendo acesso ou ao menos estimulando que as pessoas estudem, se dediquem mais
ao estudo da síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, que é, na verdade, nosso foco no momento. Então... Eu só queria dizer feliz aniversário, sua Glorinha! linda! Feliz aniversário, Glorinha! E ela tá perguntando se o sedentarismo, junto com exercícios mal conduzidos, podem causar lesões futuras que vão se acumulando, tipo uma bola de neve, tanto para pessoas sedianas e do espectro de hipermobilidade ou pessoas saudáveis mesmo. Qualquer exercício físico ele tem que ser feito com orientação, seja para pessoa sediana, seja para pessoa com hipermobilidade ou sem hipermobilidade. Um exercício feito de uma forma errada vai lesionar, principalmente a pessoa com hipermobilidade, que tem exercícios específicos para serem tratados, para serem conduzidos, né? A pessoa que está te orientando, ela tem que ter o conhecimento adequado de qual exercício seria ideal para você ou para uma outra, um colega seu, por exemplo, que eventualmente existem graus de incapacidade ou de lesão de cada pessoa com a síndrome de Ehlers-Danlos. E um exercício que às vezes vai super bem para mim, não vai ser bom para você, porque às vezes você tem mais fadiga do que eu, e aí eu tenho que começar mais devagarzinho, tem que ser um exercício personalizado, né? Não dá para ser igual para todo mundo. A questão do balé é controversa, porque cada corpo é um corpo, cada corpo funciona de uma maneira. Então, não podemos recomendar e também não podemos desrecomendar. O problema do balé é que ele estimula a hipermobilidade, né? Então, tudo que estimule a hipermobilidade não é bom, né? Tudo que estimula a lesionar mais não é bom. Você pode usar alguns exercícios do balé, se for um balé personalizado, né? Talvez não te cause tanto problema. Mas só de ficar na ponta do pé, você já está se lesionando, porque para começar a gente já fica muito na ponta do pé, né? A gente tem normalmente o encurtamento da musculatura posterior, né? Da perna. Encurtamento do isquiotibial. Então, isso já nos coloca na ponta do pé. E ficar na ponta do pé significa estimular mais esse encurtamento e diminuir ainda mais o fortalecimento da musculatura da panturrilha. Ponta do pé é porque o nosso corpo, ele sabe que precisamos contrair toda a musculatura para segurar. Não é o ligamento que segura na gente, é o músculo que segura o ligamento, que segura o osso. E ficar na ponta do pé é uma forma que ele usa quando pequeno, quando ele tem menos consciência corporal ainda, para poder contrair todo o corpo. Porque se você contrai a panturrilha, o quadríceps contrai, o glúteo médio contrai, então é uma forma de você manter inteiro. Só que ao longo prazo isso acaba causando encurtamento do tendão, depois do tendão encurtamento em outros tendões de Aquiles, que é do calcanhar, acaba causando no tendão de um tendão no joelho, e por aí vai, e não é nada bom. Pois é. Tem mais pergunta? Enfim. Daí, com relação à participação ainda das pessoas, né, com sede, né, dos sedianos, a gente vê uma mobilização, assim, interação muito boa dentro dos grupos, a gente se ajuda, isso é um papel extremamente importante, a gente não teria, não se acharia num lugar melhor do que entre nós mesmos, né? Porque a gente se entende, a gente se compreende, a gente se respeita e não existe um lugar melhor para dizer, eu queria levantar para pegar meu copo d'água e eu tô sem vontade. Tipo, quem vai entender isso, né? Hoje eu tô tão cansada. Todo mundo vai, tipo, não quero fazer nada. Se você fosse no seu trabalho, certamente alguém ia falar pra você, oi? Tipo, você acabou de chegar, tá cansada de quê? Tipo, então, ser aceito e aceitar o outro como acho que não existe... Isso é verdade, né? O grupo tá num grupo faz muita diferença. Te acolhe, você consegue se entender melhor e se respeitar mais também. A doutora Eliana perguntou se falocites e vulcites são mais comuns na sede
do que em outras pessoas. Eu acredito que sim, porque temos um maior desgaste, um movimento articular, então acaba inflamando mais essas bolsas, não sei falar. Bursa. É exatamente isso que a Kate falou. A gente tem um maior grau de lesão mesmo. Fascite plantar é algo super comum. E as bursites também, bursite coxofemoral é bem comum. São lugares que lesionam muito fácil, porque a gente, infelizmente, por ser hipermóvel, a gente acaba não respeitando mesmo os limites do corpo e acaba tensionando e lesionando tudo, né? Isso é algo bem comum para a Catarina. Tá mostrando como não respeitamos os limites do nosso corpo. Exatamente, bem ensaiadinha. Exatamente. Mariana, assim. dá um jeito, tá? Daqui dá um jeito. Tem mais pergunta, Catarina? Bom, não. Não? Então tá bom. Então vamos continuar. Se quiser, eu leio pra você. Eu quero, porque eu tô sem óculos, eu não enxergo. É uma coisa também bem comum, a gente não enxergar bem, né? Diga. Ela disse obrigada por responder. Tá ótimo. Você tá cansada de estar cansado, né, Carol? Eu sei como é que é. Acho que todo mundo tá cansado de estar cansado, mas é muito bom a gente poder dizer isso. Isso cansa. E ser respeitado, né? E as pessoas entenderem. Eu acho que viver coletivamente num grupo de... Eu acho que o grupo de síndrome de Ehlers-Danlos, ele é um grupo de apoio, e não só de apoio do paciente, mas também de apoio familiar, né? A ideia de estar num grupo é exatamente isso, a gente poder acolher quem está chegando e respeitar uns aos outros, enfim, ajudar-nos mesmo nessa caminhada. E Viviane, sobre essa questão do equilíbrio, é muito mais sobre a questão da própria percepção do que o próprio encurtamento do seu tendão de Aquiles, porque não temos orientação espacial. Muitos de nós têm hiperacusia ou hiperacusia, então a gente escuta demais ou escuta de menos, e isso acaba influenciando muito sobre... A gente só não enxerga demais. A gente só não enxerga. A Aretusa falou que perguntando o que a gente tem para comemorar o dia de hoje. Hoje, Aretusa, não é bem um dia de comemoração, é um dia de conscientização. A ideia da gente estar tendo um dia é um dia para que a gente lembre as pessoas, se a gente tivesse o Maio Zebrado, que era o que a gente pretendia fazer de verdade, né? E espalhar coisas sobre o Maio Zebrado na cidade era uma ideia, mas que Covid acabou estragando tudo. Mas não é de comemorar, é de conscientizar e de a sociedade, principalmente os médicos, e nos fazer também entender que nós temos uma doença, foi isso que eu falei no começo, a gente tem uma doença, a gente não é uma doença. A gente apresenta sintomas sim, que nos incapacitam muitas vezes, que nos causam dores, que nos cansam, mas isso não define quem a gente é. Quem a gente é individualmente, né, são pessoas com sonhos, com planos, que trabalham ou que não trabalham. Pessoas que vivem, né? Pessoas que querem viver. Eu acho que é isso, é a nossa luta todo dia. De que a gente quer viver. Eliane e Monique, eu fico... Não só vocês duas, mas todos nós, a gente já teve essa fase de não se sentir compreendida, não se sentir escutada. Eu vivo tendo essa fase toda vez que eu vou para um médico também. E eu fico feliz que vocês estão se sentindo acolhidas por nós. Somos uma manada, estamos todo mundo juntos. E cada zebra é única, cada zebra tem suas próprias listas e sintomas. Mas acaba que uma parece com a outra. Então, eu posso não entender completamente o que você passa, mas eu tenho alguma coisa parecida que pode me dar um pezinho para entender a sua situação. Então, saiba que nenhuma de vocês está sozinho. Vocês sempre terão a gente. E esse é um dos maiores motivos que fizemos um grupo. A gente, inclusive, tem um grupo que é um grupo de SOS, é um grupo de ajuda para quem precisa de tirar dúvida ou que está com algum tipo de dificuldade e que precisa resolver e que precisa de apoio. Então, esse grupo é um grupo de Telegram, é fácil de achar. Eu vou dar para vocês depois, porque a minha cabeça é meio esquecida. Eu tenho, né, brain fog, como todo mundo. E para quem não sabe, brain fog é uma dificuldade que a gente tem
por conta da fadiga, do cansaço. Então, isso... Tô falando que a gente tem que comemorar, não conscientizar. Aretusa, você tem razão. A gente tem que comemorar a nossa união, né? Então, é isso mesmo, assim. Hoje, a gente é um dia de conscientização e é um dia que a gente tá aqui para conversar sobre as coisas que a gente faz, a gente fez, a gente faz, a gente fez e a gente faz porque a gente tá junto, né? É isso que a gente tava conversando ainda há pouco, falando, né, que o grupo é um grupo para acolher, é um grupo que nos ajuda e que a gente consegue seguir em frente e conseguir alguns objetivos porque a gente está junto. E ser uma manada é uma coisa que nos faz forte, porque sozinho a gente não consegue nada. E o mais importante é isso, é que a gente se respeite, cada um respeite seu limite, mas que a gente tente fazer coisas no coletivo, de forma que a gente consiga alcançar nossos direitos, né, que consigamos ser respeitados e que consigam nos ouvir e que consigam aprender um pouco sobre a síndrome de Ehlers-Danlos nesse mês. Aqui pra frente a gente vai ter mais lives do que a gente teve antes, então a gente vai ter live de síndrome de ativação mastocitária, fisioterapia, vai ter live de dor, vai ter live de profissional, de paciente, e vai ter live também do deputado Marcelo Aro, que vai nos dar uma horinha do seu tempo para conversar um pouquinho sobre as coisas que ele anda fazendo. Então, a gente, como paciente, a gente tem tentado fazer a diferença e a gente realmente espera que cada um consiga fazer um pouquinho de diferença, tentando fazer a sua parte. É muito importante a gente estar de braços abertos, esperando que vocês participem também e aprendam com a gente e a gente com vocês. Sobre a endometriose que falaram lá em cima, a gente não tem tanto conhecimento ginecológico, é bem superficial. E a gente também tá procurando... Qual é a pergunta? Perguntaram a relação da endometriose com assédio. É extremamente comum. Na verdade, vários distúrbios ginecológicos são comuns na síndrome de Ehlers-Danlos. E aí, assim, a endometriose é um dos mais comuns. Mas pode haver ruptura uterina, né? Sangramento, né, menstrual muito forte, cólica, tipo de você morrer. Isso, mas normalmente a cólica intensa está associada à endometriose, mas pode haver sangramento, aborto, né? São um risco um pouco aumentado em relação à síndrome de Ehlers-Danlos, sim. E se vocês conhecerem, é uma coisa que eu ia falar, alguma ginecologista que conhece de SED ou que tá procurando entender melhor, passa o contato aqui pra gente. Qualquer profissional mesmo que vocês acham que conhece de SED, entende. Porque somos uma rede de apoio, por assim dizer, e a gente sempre tenta unir mais os médicos, passar artigos para informar melhor e também mostrar esses médicos para as pessoas. A gente, não só o grupo de Brasília, mas também o grupo de São Paulo, tem no site divulgações de profissionais de saúde que estão disponíveis para aprender mais sobre a SED, que estão se dedicando e que fazem um atendimento de uma forma um pouco diferenciada para os pacientes com SED. Além que o profissional, geralmente é focado em uma área. Então, tipo, eu sou cardiologista, eu sou educadora física, eu sou ginecologista, e eles vão conseguir ter um conhecimento mais aprofundado dessas áreas para poder passar para vocês. Nós, pacientes, a Kaline é um pouco de exceção porque ela é médica, vamos passar mais ou menos um conhecimento total, mas não tão fundo. Eu disse ela é exceção, porque ela é médica. Por quê? Você é exceção. Você vai passar um conhecimento fundo. Sim, exatamente. Eu sou um pouquinho de exceção, mas eu tô estudando bastante sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Eu acho que existem poucos profissionais que fazem isso. Muito porque, obviamente, eu quero... eu sou médica, eu quero conhecer mais e eu quero me cuidar também melhor e poder oferecer também qualidade de vida para as pessoas que precisam. Normalmente é o que a gente faz, tipo, consultoria, né? A gente tenta ajudar tanto aos médicos quanto aos próprios pacientes a encontrar uma solução para o problema que eles estão apresentando no momento.
É uma forma de ajudar enquanto... É uma forma de fazer medicina ainda, enquanto eu não faço medicina. Então, essa é a minha forma de estar ajudando e contribuindo no mundo, de estar fazendo a minha parte, né? Eu acho que cada um faz do seu jeitinho e eu faço assim. E espero que vocês possam fazer um pouquinho também. Hidratem-se. A água é importante para desautonomia, para quem tem desautonomia, inclusive, é extremamente importante. A doutora Josiane que deu uma live maravilhosa. Fala que a gente tem que beber 3 a 4 litros de água. Ela quer que a gente explore. 3 a 4 litros de água, o Covid rodando solto. De 3 a 4 litros de água por dia. Aumentar a ingesta de sal, que pode ser, inclusive, Gatorade, enfim, atividade física para desautonomia. Uso de roupa compressiva é muito importante, né? É quente. Mais ou menos. Depende do material que você usa. Então, a roupa compressiva é extremamente importante para a pessoa que tem desautonomia, síndrome de taquicardia postural, etc. Mas algumas vezes é preciso entrar com medicação, então é muito importante que seja acompanhado por um profissional de saúde que entenda sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, sobre a desautonomia, para que possa também estar te oferecendo um tratamento, um exame físico, um exercício físico adequado para você. É só pegar o telefone aqui que tá no meu colo, menina. Mas a letrinha tá menor do que a minha. Eu sou cega, já falei. Tenho problemas da minha vista. Visão turva, fadiga. Menina, tá sem óculos, tá aqui. É miopia também, e astigmatismo, mas a gente, pra ficar bonita, faz o quê, né? A gente tira o óculos, enfim. A live vai ficar salva. Agora a gente pode salvar porque a gente conseguiu mais de 500 seguidores, então a gente vai conseguir salvar. As lives daqui pra frente vão estar salvas. E eu tava pensando mais pra frente, tipo, quando terminar esse mês, que esse mês, em vez de estar tendo post, tá tendo live de conscientização, fazer uma enquete pra ver se vocês gostam dessa forma de conteúdo, de live, onde vocês podem participar, e ver se a gente consegue fazer uma vez por mês uma live só respondendo perguntas suas e tudo mais. E outra coisa, pra vocês que estão assistindo a live, eu queria solicitar... Que horas tem? Tá acabando? Faltam 9 minutos. Então, para vocês que estão assistindo a live, eu gostaria de solicitar que vocês nos ajudassem. Amanhã a gente tem reunião para montar o cronograma dos próximos 15 dias do Mais Zebrado. Os desafios. A gente vai continuar fazendo os desafios, mas a gente notou que teve uma certa queda na participação. Então, a gente queria que vocês dessem um retorno pra gente, dizendo o que vocês, dando ideia do que vocês acham, o que vocês gostariam que tivesse daqui pra frente. Vão ter umas brincadeirinhas diferentes, talvez tenha um ou outro brindezinho, mas a gente precisa de um retorno porque a gente quer que vocês participem. Sim, e isso é muito importante. Se vocês tiverem ideias de desafios, manda no direct pra gente tentar ver e ver se gostamos da ideia pra colocar. Até porque, assim, a gente tá fazendo Mais Zebrado para conscientização e a gente precisa do apoio de vocês para que isso aconteça. E a gente precisa que vocês divulguem para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis, profissionais de saúde, outras pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos, de forma que a gente possa estar chamando a atenção da síndrome de Ehlers-Danlos e fazendo com que as pessoas se perguntem o que é isso, o que causa, quais são os problemas. Então, é muito importante esse tipo de participação também. Isso também faz parte do que eu posso fazer como paciente, como cidadão portador de uma doença rara, né? Um pouquinho de cada ajuda de um e de outro, a gente consegue divulgar bastante. Então, agradecer, comemorando por termos mais 500 seguidores e as lives ficarem salvas. Enfim, é isso. E queria convidar vocês também para estarem participando das tarefinhas que vão acontecendo ao longo da semana. E agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo.
E Lembrando que muito doce dá fadiga, então não exagere no chocolate. chocolate da fadiga, gente. Mas pode comer, relaxa que eu deixo. É só não comer muito. Açúcar da fadiga, na verdade. Enfim. E a gente vai agradecendo para vocês por terem participado e terem escutado a gente um pouquinho. Como eu disse, seria uma live um pouquinho diferente, porque a ideia é de estar conversando mesmo sobre quem é a gente, o papel que a gente, o papel que a gente exerce como paciente, como cidadão. Eu achava que era algo importante para que a gente estivesse dividindo com vocês. No dia que é o dia de conscientização da síndrome de Ehlers-Danlos. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada, viu? Tem mais alguma pergunta pra gente terminar? Falando que chocolate é um pecado da fadiga, eu concordo. Ainda mais porque tem cafeína, então dá mais ainda porque você tem aquele pico aí, gasta mais energia. Não percam as próximas lives, principalmente a com o Marcelo Aro, porque ele é um deputado, não é porque ele é gato. Mariana, pode trazer o chocolate, que eu tenho fadiga, mas eu como ele. Chocolate a gente aceita, sempre tá aceitando. Não tem problema, pode trazer o chocolate, a gente quer. Eu quero. E mais uma vez, Glorinha, feliz aniversário. Eu não sei se a minha mãe também tá online, se tiver, gente, é muito coisa de filho, né? Minha mãe também faz aniversário hoje, então feliz aniversário pra você. Sogra e mãe, tudo junto. Meu Deus! No mesmo dia. Feliz aniversário pra vocês também. E beijo muito obrigada pra todo mundo que tá assistindo. Tchauzinho, todo mundo que gente. assistiu também. E muito obrigada mesmo. E eu fico muito feliz, nós ficamos muito felizes por participar, estar aqui e ver as pessoas agindo, se manifestando, e cada vez nós tendo mais voz. E tanto que o Roberto Lucena e o Marcelo já estão do lado da nossa causa, e eles são do Comitê de Doenças Raras. Não, o Roberto de Lucena falou sobre o Mais Zebrado com a ministra Damares. Então, tipo, top! E a Poliana disponibilizou no YouTube as lives, inclusive ela disponibilizou essa. E Carol, posta aí pra gente o nome do linkzinho da Poliana, já que você tá aí. E a gente vai postar também no nosso YouTube já e a gente divulga pra vocês, tá bom? Sim. Beijo. Tchau. Tchau.